Oi, meu povo, como vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vou trazer para vocês uma conversa um pouquinho mais profunda. De quem nós somos? Isso mesmo, a gente precisa entender de onde nós viemos. Porque a gente entendendo, a gente percebe o quanto nós estamos distantes da nossa natureza. E aí a gente começa a perceber a epidemia de doenças que nós temos hoje em dia. Pessoas jovens com hipertensão, diabetes, doenças que a gente via em pessoas bem idosas, né, antigamente. Mas hoje a gente vê adolescentes com paradas cardíacas. Por que tudo isso? O que está acontecendo? O que aconteceu com o mundo? E por que estamos desse jeito? Queria trazer uma reflexãozinha para vocês quando a gente fala em alimentação. Comer a todo momento, a disponibilidade da comida. A gente tinha isso lá no período das cavernas? Não. A gente acordava. Vamos lembrar como é que era? Assim, nas aulas de história. A gente acordava com a luz do sol, né? Com o amanhecer, o sol nascendo, as pessoas acordaram. Ou seja, nós somos animais diurnos. A gente acorda com o sol nascendo. Então, acordar cedo é algo natural nosso, do ser humano. A gente saía para caçar, ou seja, a gente não sabia o que a gente ia ter para comer. Então, a gente ficava um período longo de jejum. Então, o jejum não é uma moda, o jejum não é algo que tá aí como modinha, né? O jejum já tem há muitos anos. Muitos anos. Se você olhar lá na Bíblia também, você vai ver que o jejum é algo que já se faz, é natural do nosso organismo. Então a gente ficava muito tempo sem comer. A gente comia o que a gente caçava. Ou seja, comida animal, né? Não tinha nenhum industrializado, não tinha nada, nenhum pacotinho para você abrir. Era uma alimentação da natureza. Frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, peixe, frango. Era isso. E aí a gente, durante o dia, trabalhava, né? Ali nas terras. Tô pensando, né? Como se fosse naquela época. E aí guardava um pouquinho, talvez, do que caçou de manhã para poder almoçar. Comia-se pouco, mas comia-se bem natural, bem saudável, né? Que naquela época não tinha o saudável e não saudável, era só o que realmente vinha da natureza. E quando começava a anoitecer, já dormia. Não tinha luz elétrica, então o nosso corpo, o nosso relógio biológico, ele funciona desta mesma maneira. Nós tivemos a revolução industrial, revolução tecnológica, né? A gente tem aí a energia elétrica, ou seja, tudo isso mudou muito. Só que o nosso organismo continua o mesmo. A fácil digestibilidade de alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, carne, ovo, peixe, é isso que o nosso corpo entende como comida. Industrializados, processados, produtos alimentícios, com corante, com adoçante, com conservante. Nada disso o nosso corpo entende como alimento. E ao longo do tempo, a gente paga um preço do consumo excessivo desses produtos alimentícios. Eu não chamo nem de comida, são produtos alimentícios, tá? Eu tô colocando aqui os extremos para vocês, tá? Comida natural e produtos ultraprocessados alimentícios, né? Que foram produzidos pela indústria alimentícia. Claro que dentro desse meio
existem ali muitos produtos bons, mesmo sendo embalados, mesmo sendo minimamente processados e que facilitam a nossa vida, a nossa correria do dia a dia, tá? Mas eu tô colocando aqui os extremos pra gente entender como é que o nosso corpo funciona. Então, chega ao entardecer, nós fazemos o quê? Dormimos. Então, de noite a gente dorme, de dia a gente acorda e se alimenta. E trabalha, e é ativo. Essa é a nossa natureza. O que tá acontecendo hoje? A gente não acorda tão cedo, né? Acorda quase perto da hora do almoço, muita gente, né, que não trabalha. Ou então acorda cedo, mas já come muito logo pela manhã, depois já come de novo bastante, né, comidas processadas durante o dia. Chega à noite, tá com a luz acesa, aquelas luzes claras, né, que parece que tá dia dentro de casa. Quando chega às 7 horas da noite, você olha aquela luz branca estralando o olho, ou seja, o nosso corpo, ele entende que ainda está de dia. Por isso que tem uma epidemia de gente com problemas para dormir, com insônia. Então, esse é um ponto que desperta a nossa atenção nos detalhes. Que quando a gente entende como é que o nosso corpo funciona, a gente começa a perceber o quanto nós estamos fora da nossa natureza. Então, é um pouco dessa reflexão que eu queria trazer para vocês, tá bom? A nossa ideia aqui é a gente se estreitar ao máximo do que é o nosso natural, do que é a nossa essência. Porque quando a gente se distancia da nossa essência, do nosso natural, a gente começa a ter o desequilíbrio. E o desequilíbrio causa o quê? Doença. Vamos pensar nisso? Vamos entender, trazer a nossa consciência. Porque a gente entendendo como funciona, a gente começa a perceber onde estão os gaps e onde a gente pode melhorar. Tá bom? Grande beijos. Tchau, tchau.